16 anos e tenho uma irmã mais nova. Recentemente, tive que tomar medidas drásticas para proteger a saúde dela da nossa mãe louca. Ela poderia ter se machucado ou mesmo ficado incapaz sem a minha ajuda. E eu quero contar tudo. Não faz muito tempo, houve uma grande mudança em nossa família. O motivo foi o divórcio dos meus pais. E agora, a minha irmã e eu estávamos divididas entre os dois. O fato é que, após a separação, ambos tinham a nossa custódia. Então passávamos uma semana com meu pai e outra com minha mãe. Foi difícil acostumar, mas com o tempo até encontrei muitas vantagens. A mamãe passou a morar em um bairro diferente e fiz vários amigos novos lá. Além disso, após o divórcio, ela decidiu começar uma vida completamente nova. Ainda assim, havia adquirido um mau hábito na sua antiga vida. O fato é que ela era uma pessoa muito ansiosa e constantemente encontrava problemas onde não havia, principalmente sobre saúde. Sempre que a minha irmã ou eu espirrávamos, ela nos levava imediatamente ao hospital para fazer um exame completo. Sim, entendo que isso é apenas cuidado, mas era demais. Eu poderia lutar contra as peculiaridades da minha mãe, e meu pai costumava conter seus impulsos, mas quando estávamos em casa com ela, suas mãos estavam completamente livres. A primeira vez em que fiquei realmente assustada com isso foi alguns meses atrás. Cheguei da escola e ninguém estava em casa. Era uma coisa normal, pois a mamãe levava a Lily para a aula de dança e ficava um tempo com a minha irmã depois. Mas elas ainda não tinham aparecido no horário habitual. Então decidi ligar para minha mãe, mas ela não atendeu. E o telefone da Lily também estava desligado. Pensei que talvez tivessem parado no supermercado a caminho de casa, ou talvez decidido vir andando, mas passou muito tempo e as duas não voltavam. Esperei como o cachorro rático do filme e não sabia o que fazer. Tarde da noite, a mamãe finalmente me ligou e me deu as notícias terríveis. A minha irmã estava no hospital, passando por exames aquele tempo todo. Percebi que era sério, então fui para o hospital o mais rápido possível. Minha mãe só chorava e não conseguia nem me explicar o que havia acontecido. Então, o médico finalmente saiu e nos deu boas notícias. A Lily estava bem e poderíamos ir para casa. Dei um suspiro de alívio, mas quando descobri o que estava acontecendo, fiquei surpresa com o comportamento estranho da mamãe. A questão é que minha irmã ficou tonta na aula de dança e até caiu algumas vezes. Quando minha mãe viu, correu para o hospital, suspeitando de um tumor cerebral ou algo assim. Mas isso foi estúpido, pois ela estava dançando. As dançarinas se movem rápido e fazem giros, caramba! E claro, é normal que alguém fique tonto com movimentos rápidos. E a mamãe me assustou muito com essa reação exagerada. Ela era uma mulher adulta e poderia ter descoberto tudo sem todo esse drama. Isso foi duro, mas no fim foi difícil eu conseguir ficar braba com ela, considerando o que aconteceu comigo cerca de 5 anos atrás. Naquele inverno, eu estava apenas fazendo uma guerrinha de bola de neve com amigos na minha cidade natal. Era uma época maravilhosa. Flocos de neve, risadas, sorrisos dos pais. Tudo estava indo bem, mas passei muito tempo lá fora e peguei um resfriado. Eu sabia que se minha mãe descobrisse que eu não estava me sentindo bem, me deixaria em casa e eu não poderia mais me divertir com meus amigos. Então, escondi minhas fungadas e fingi que estava tudo bem. Eu não deveria ter feito aquilo, porque depois de alguns dias fiquei pior. Fiquei com febre e me senti terrivelmente fraca. Fora isso, quase perdi a voz, porque estava com dor de garganta e doía muito. Quando minha mãe me levou para o hospital, as coisas ficaram ainda piores. Começamos o tratamento imediatamente, mas demorou muito tempo. Era uma amidalite que causou complicações nos meus rins e tive problemas muito piores do que apenas uma dor de garganta. Então, o tratamento levou muito tempo e dinheiro, e meus pais estavam terrivelmente preocupados comigo. A mamãe se sentiu culpada por não cuidar de mim, e a partir daquele momento começou a monitorar nossa saúde muito de perto. Ao menor sinal de resfriado, ela me levava ao médico. Preciso dizer que nunca fiquei gravemente doente desde então, e quando pegava um pouco de gripe, já curava muito rapidamente, pois começávamos o tratamento desde o primeiro dia. Mas havia uma desvantagem nessa preocupação materna. Era exagerada. Uma vez, apenas torci a perna e manquei por alguns dias, mas estava me sentindo bem. Aí foi uma tragédia para minha mãe. Ela já imaginou que eu tinha uma fratura maluca e que poderia até perder uma perna. Foi simplesmente horrível. Com o tempo, isso começou a afetar os relacionamentos familiares.
A ansiedade da minha mãe era completamente injustificada, e ela e meu pai começaram a brigar por nossas constantes visitas aos médicos. O papai disse que o cuidado em excesso dela só prejudicava a nossa saúde, e a minha mãe, em resposta, só gritava que tinha medo de perder as filhas. Veja bem, ambos estavam certos e, portanto, permaneciam firmes. Mas ao longo dos anos, essa hipocondria só se intensificou, assim como as brigas dos meus pais. No final, o papai não aguentou mais e eles se divorciaram. Mas em vez de perceber que estava agindo como uma estúpida, minha mãe acabou de perder o homem que a conteve sempre. E desde então, teve total liberdade para procurar doenças que realmente não tínhamos. E não havia nada que pudéssemos fazer, porque afinal, ela estava nos levando para fazer exames. Não havia nada de mal nisso. É claro que agora sou adulta e posso facilmente enfrentar minha mãe. Ela não pode me convencer de que estou doente de alguma coisa, pois entendo tudo perfeitamente. Mas logo a minha irmã mais nova se tornou objeto dos cuidados loucos e superprotetores da mamãe. Tentei protegê-la da melhor maneira possível, mas eu não podia estar em todo lugar. Adorava sair com meus amigos, passava muito tempo com eles e não podia estar perto da Lily o tempo todo. Eu sinto muito agora, porque durante a minha ausência, a mamãe aprontou outra. No meu aniversário, decidi tirar umas mini férias com meus amigos. Eu saí só por 3 dias e quando voltei, quase enlouqueci. Ao chegar em casa, fui recebida pela minha mãe e minha irmã. Mas o problema é que a Lily estava em uma cadeira de rodas. Meu Deus, o que aconteceu enquanto eu estava fora? Mas eu deveria ter adivinhado. O joelho dela doía e o médico receitou descanso. A mamãe atendeu a recomendação literalmente e colocou a Lily em uma cadeira de rodas. Mas ela não fez isso apenas para satisfazer sua ansiedade. Percebi como os vizinhos começaram a nos tratar com pena e notei que a minha mãe gostava disso. Era esse o motivo pelo qual ela estava realmente fazendo tudo aquilo. A pena humana alimentava a mamãe como um vampiro de energia. Contei tudo ao meu pai, mas novamente a mamãe não estava infringindo nenhuma lei, então não podíamos fazer nada. Pior de tudo, a Lily não sabia o que fazer. Ela acreditava em tudo que a nossa mãe dizia. E não apenas acreditava, mas também estava começando a sentir esses problemas de saúde que a mamãe estava impondo. Tentei convencer minha irmã de que ela estava bem, mas a influência materna era mais forte. E logo ela passou do limite quando poderia ter deixado a Lily inválida. Estávamos apenas fazendo compras no shopping e a certa altura a Lily não conseguia ler a placa da loja à distância. Naturalmente, minha mãe reagiu em seu próprio estilo e nosso duelo clássico começou. Senhoras e senhores, no canto direito, uma lutadora que defende a adequação e a saúde de sua irmã. E no canto esquerdo está uma mulher pronta para ferir sua filha para que os estranhos sintam pena. Luta! Sim, foi o resumo do que aconteceu. Apesar do resultado de nossa discussão, a mamãe levou a Lily ao oftalmologista sem o meu conhecimento. Só soube depois que elas procuraram muitos médicos até encontrar um que confirmou as suspeitas da mamãe. A Lily fez testes de visão diferentes e tinha uma visão ruim. Mas o fato é que foi porque a mamãe a convenceu disso. Isso se chama psicossomática. Ela tinha certeza de que tinha problemas e eles realmente começaram a acontecer. Mas a minha mãe não estava satisfeita com os óculos ou lentes prescritos pelo médico. Ah, não! Ela insistiu que a Lily precisava de cirurgia para corrigir a visão. Foi uma loucura! Operar uma pessoa saudável? Eu deveria ter evitado. Tentei convencer minha mãe de todas as maneiras, mas nada funcionou. Então, meu pai e eu tomamos medidas drásticas. Acabamos pegando a Lily na escola e fomos para a casa dele sem contar para a mamãe, que ficou furiosa quando descobriu. Ela gritou e ameaçou chamar a polícia, mas fomos nós que tivemos que fazer essas ligações importantes. Chamamos o conselho tutelar. Sim, eu sei que tirar uma filha de perto da mãe é difícil, mas não podíamos deixá-la machucar a Lily, e essa foi a nossa única opção. Acontece que o conselho tutelar geralmente encontra pais assim. Então, quando mostramos a eles os registros médicos da Lily, que mostravam que ela estava prestes a fazer uma cirurgia desnecessária, ficaram do nosso lado. É claro que não somos monstros e não levaríamos a Lily para longe da mãe. Quando o papai recebeu todos os documentos e se tornou a única pessoa que poderia tomar decisões sobre o destino da minha irmã, fomos para a casa da mamãe para uma conversa séria. Ela estava completamente arrasada e senti pena. Afinal, ela se importava muito conosco, porque nos amava.
O papai estava lhe dando outra chance de morar com suas filhas em paz. Talvez isso a ajude a finalmente entender que não estava ajudando a filha. Pelo contrário, a estava machucando. A propósito, depois de algumas semanas, todos os problemas de visão da Lily desapareceram magicamente e ela estava completamente saudável. Foi mais uma confirmação de que havíamos feito a coisa certa. Você acha que tomamos a decisão correta? Você seria capaz de dar um passo como esse para ajudar uma pessoa de quem gosta? Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder outras histórias interessantes.